Hoje, questões armamentistas estão muito pautadas pela extrema-direita, mas muita gente esquece também que tem um outro lado, que é a revolução armamentista, né? E você conta um pouco dessa história, fala um pouco disso de alguma forma dentro das suas letras também. Na verdade, assim, quando eu falo de armas e tal, é uma questão que não é bom eu falar de forma simplificada, porque é um assunto sério. E Tipo, complexo. né, não só sério e complexo, mas existe estudo para isso, existe método, entendeu? Então, se você quiser saber sobre luta armada, você vai pesquisar a história dos zapatistas, a história dos comunistas, a história da Revolução Cubana, a história da Revolução Chinesa, maoísta, a história da Revolução Vietnamita, a história de libertação da Coreia, né, que libertou a Coreia da mão dos colonialistas, dos americanos, que destruíram vários alvos civis e tal. E você começa a entender a história e tal, aí você vai ver que as armas são uma parte essencial de qualquer processo de libertação, né? A gente vive sobre a gente vive um neocolonialismo, né? A gente vive sobre as garras do imperialismo norte-americano, né? Como se a gente pudesse fazer o que a gente quer, né? Não é como se algum governo pudesse ser eleito democraticamente e fazer o que quer, né? A gente tem a prova aí, a gente teve um governo deposto sendo um governo de centro, entendeu? Não é nenhum governo que eu considere de esquerda, né? O governo foi deposto porque a gente começou a ameaçar. Foi descoberto o pré-sal, né? Então, entramos na corrida do petróleo, a nova corrida do ouro, né? Faz parte da história ali. Então, eu não posso simplificar porque isso é uma coisa que eu nem me considero preparado para falar, entendeu? As pessoas precisam voltar a se organizar, né, cara? Tipo, a gente passou por um momento de desmobilização um pouco, assim, e que tá voltando agora recentemente, né? E se organizar, tá ligado? Procurar um coletivo que entenda. Eu sou um comunista, né? Então acredito que a saída é pelo socialismo, por uma revolução comunista, e a Revolução Brasileira é o caminho para libertar o Brasil, para a gente ser finalmente uma nação soberana, entendeu? Livre do que é a nossa história, que começou lá em 1500 no colonialismo e que até aqui é só continuidade. Só entendeu? se repetiu. Ela avança, né? Não é nem que se repete, ela avança. Ela vai fazendo seus processos cada vez mais cruéis e mais de acumulação. Cada vez você tem ali 1%, né, ali no topo, e o resto da população se fudendo lá embaixo, né? Sim, Você vê que na pandemia agora, um momento de extrema crise econômica, os mais ricos ficaram mais ricos, entendeu? E no momento anterior, quando estava no governo Dilma, que ela foi deposta e aconteceu o golpe, aconteceu porque tinha diminuído a faixa de lucro dessa pequena parcela da população, que são os grandes empresários bilionários brasileiros. Eles não estavam tendo prejuízos, tá entendendo? O bagulho todo que leva os caras a apoiar um fascista, a aceitar um fascista ignorante, que eles têm vergonha pela parte estética, eles têm vergonha, pelos princípios eles são iguais a ele. Ou, na verdade, piores, bem piores. Mas é aceitável porque eles precisavam disso. Tinha diminuído a margem de lucro deles, entendeu? Mas não é que estava tendo prejuízo, saca? Então, assim, é uma rapaziada que tem muita fome muita fome do ouro, tá entendendo? É o Auris Sacra Fames na sua prática. Na sua prática e no sentido original que começou lá atrás. Sim, sim.